Camadas da atmosfera. Hoje, conheceremos as características das 5 principais camadas da atmosfera: exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Elas podem ser subdivididas em outras camadas, mas não abordaremos essas subdivisões. Exosfera é a camada mais para fora da atmosfera. Exo quer dizer externo, fora, e esfera é camada. É a camada limítrofe entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. Por isso, suas moléculas estão muito afastadas, tornando essa camada rarefeita. Acredita-se que a temperatura nessa camada atinja valores próximos ou acima de 1000 graus Celsius. É nessa camada que as estações espaciais estacionam seus satélites. Termosfera é a camada imediatamente abaixo da exosfera. Também é a de maior extensão entre as 5 principais da atmosfera. Tem esse nome pois é nela que a temperatura apresenta maior variação, atingindo valores superiores a 1000 graus Celsius. Nessa camada, as moléculas gasosas começam a se afastar, transformando-se em elementos de cargas elétricas que nós chamamos de íons. Por isso, ela também é conhecida como ionosfera. É o lugar onde estão instalados os satélites que transmitem ondas de rádio e TV, conhecidos pelas transmissões via satélite. Nessa camada, acontece também o redirecionamento dos ventos solares para os polos da Terra. Assim, é nessa camada que se formam os fenômenos conhecidos como aurora boreal e aurora austral. Mesosfera. Como o próprio nome diz, essa é a camada situada no meio da atmosfera. É a que confere maior proteção à superfície. Nela, os meteoros são retidos, desmanchados e entram em combustão, produzindo o fenômeno que aqui na superfície chamamos de estrelas cadentes. Nessa camada, também existem cristais de gelo, que refletem a luz do pôr do sol, causando um fenômeno chamado de nuvens noctilucentes, ou seja, nuvens que brilham à noite no céu. Ela é composta principalmente por gases rarefeitos, como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e hidrogênio, e também tem quantidades mínimas de vapor d'água. Também são encontrados resíduos de meteoros, como ferro, níquel e outros materiais elementares. É a camada mais gelada da atmosfera, com temperaturas que variam de baixo para cima entre -3 e -143 graus Celsius. Estratosfera é a camada abaixo da mesosfera e acima da troposfera, com temperatura que inicia a -60 graus Celsius e vai aumentando a partir que se sobe até aproximadamente -3 graus Celsius. Nessa camada é onde voam os jatos supersônicos. Nela acumulam-se gases provenientes de erupções vulcânicas, como óxidos de nitrogênio, ácido nítrico, halogênio, gás carbônico e pequenas quantidades de oxigênio, vapor d'água, hidrogênio e nitrogênio. É nessa camada que nós encontramos a grande quantidade de ozônio, compondo a camada de ozônio. Camada de ozônio. Localiza-se na porção inicial da estratosfera. As moléculas de ozônio se unem, formando uma rede que se mantém no lugar por ação da força gravitacional terrestre. Essa camada reflete os raios ultravioletas solares, devolvendo-os ao espaço sideral. Os seres humanos emitem alguns gases, como os clorofluorcarbonetos, que reagem com as moléculas de ozônio, desmanchando suas ligações químicas e formando o buraco na camada de ozônio. Os clorofluorcarbonetos, ou simplesmente CFC,
são utilizados pelos humanos em aparelhos de refrigeração e aerosóis. Buraco na camada de ozônio. Os buracos na camada de ozônio foram identificados sobre os polos, principalmente na Antártida. Acredita-se que a camada de ozônio tenha sido formada por uma reação química entre os raios ultravioletas e a água oxigenada presente no gelo que se formou na superfície terrestre durante a primeira era glacial que atingiu a Terra primitiva. Sendo assim, o fato dele se situar sobre os polos pode fazer com que ele se reconstrua. Entretanto, essa reação é muito lenta e os seres humanos precisam começar a utilizar substitutos ao CFC, dando tempo para o fenômeno reconstruir a camada de ozônio. Uma das consequências para os seres vivos dessa destruição é a redução da taxa de fotossíntese do fitoplâncton, reduzindo a disponibilidade do oxigênio atmosférico. Também diminui a taxa de fotossíntese das plantas, que produzem a matéria orgânica tão necessária a todos os seres vivos. Para seres humanos, as consequências podem ser alterações no DNA das células, câncer de pele, cegueira, deformação e atrofia muscular e enfraquecimento do sistema imunológico. Troposfera é a camada mais baixa da atmosfera, a que se situa próxima aos humanos e à superfície. Por isso seu nome, pois tropos quer dizer homem. Apresenta grande concentração de gases necessários ao metabolismo dos seres vivos: vapor d'água, gás carbônico, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Esse é o que se apresenta em maior concentração. Metano e outros. Sua temperatura oscila desde 70, 40, 25 graus Celsius próximo à superfície até menos 60 graus Celsius na altitude máxima. É nessa camada que se formam nuvens de chuva e fenômenos climáticos como ventos e tempestades. Também é onde voam os aviões comerciais e as aves migratórias. Importância da atmosfera. A atmosfera e suas camadas são de grande importância para a sobrevivência do planeta. Graças a elas, a superfície encontra-se protegida dos impactos de meteoros, mantém sua temperatura estável, não é atingida pelos raios ultravioletas solares, os seres vivos têm acesso aos gases necessários ao seu metabolismo e os seres humanos conseguem transmitir ondas sonoras e visuais por todo o planeta.